Direto ao assunto da Rádio Observador, hoje com Teresa Leal Coelho, a antiga candidata do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, entrou nessa corrida autárquica em 2017, uma eleição que haveria de perder para Fernando Medina. E já disse hoje, em declarações ao Jornal Público, que essa eleição acabou por marcar algumas cisões no seio do PSD. É a nossa convidada Teresa Leal Coelho. Muito boa tarde, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O processo Tutti Frutti deduziu acusação aos dois principais dirigentes do PSD Lisboa, Ângelo Pereira, que é presidente distrital, e Luís Newton, a presidente da Conselhia. Faz sentido que se mantenham nos lugares no momento em que se preparam as eleições autárquicas? Boa tarde, cumprimento também quem nos ouve. Evidentemente que não. Os partidos políticos têm que ser exemplares no seu comportamento, e práticas desviantes que hoje, relativamente às quais hoje tomamos conhecimento através de escutas telefónicas, através de leitura de e-mails, WhatsApps, SMS, que constam do processo de acusação, ou seja, são um conjunto de afirmações na primeira pessoa dos acusados, e, portanto, não há dúvida que temos práticas que não são consentâneas com o rigor e a idoneidade que se exige no exercício da política, e, sobretudo, quando se trata e nos casos em que se trata de crimes de corrupção, de branqueamento, de corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, abuso de poder, tráfico de influências. Portanto, há aqui uma prática que tem vindo a ser desenvolvida a partir dos protagonistas desta acusação, que não é compatível e não pode granjear nem credibilidade para o partido, nem a confiança dos cidadãos. A Teresa Leal Coelho, como nós dizemos há pouco, foi eleita nesta altura, em 2017. Sentiu durante esse mandato, nós também já referimos aqui que na altura o PSD se dividiu um pouco até dentro da própria Câmara. Sentia na altura que as coisas não corriam bem, que havia outros processos menos claros nos seus colegas de partido, na altura, alguns com assento na Assembleia Municipal? Senti, sem dúvida. Aliás, essa matéria foi pública no que respeita ao afastamento que fizeram do candidato a presidente da Assembleia Municipal, e José Eduardo Martins, e foi pública também na ruptura que eu própria tive com a Comissão de Lisboa do PSD. E, portanto, isso aconteceu porquê? Porque havia procedimentos com os quais não concordava? Porque é que aconteceu, as coisas chegaram ao ponto da ruptura? Ou foi por causa do processo de José Eduardo Martins? Bom, o processo de José Eduardo Martins foi a gota d'água, mas uma sistemática tentativa de entrar no gabinete da variação através daquilo que está também identificado como a prática de alguns destes atores políticos, que é utilizarem os orçamentos dos gabinetes, seja da Assembleia Municipal, seja da variação. Isso também está refletido nas escutas. Lembram que em tempos foi inclusivamente publicada uma escuta, que não está agora na acusação, mas que foi publicada uma escuta que referia precisamente qualquer coisa, a expressão era: ela não nos deixa entrar no gabinete, porque é exatamente essa prática de utilizar os orçamentos dos gabinetes, que são orçamentos para assegurar o trabalho neste caso, de oposição que se faz, de oposição e de construção também, porque algumas das propostas do PSD também foram, e do CDS-PP, também foram aprovadas em reunião de Câmara. E, portanto, há sempre uma tentativa, uma grande vontade de dominar estas verbas dos gabinetes,
para ter vantagens pessoais. É isso que está refletido na própria acusação. Aliás, nas escutas que reportam ao afastamento de José Eduardo Martins, também está refletido que é preciso aceder a avanças no gabinete da Assembleia Municipal. E, portanto, sim, isto é uma prática, lamentavelmente, é o meu partido, é um partido com um papel absolutamente determinante nos últimos 50 anos em Portugal. É um partido que está refém, no que diz respeito a Lisboa, de comportamentos, de práticas que não são compatíveis com a democracia e que, volto a repetir, não granjeiam a confiança dos cidadãos. E porquê é que há uma incapacidade no seio do PSD, particularmente aqui em Lisboa, para lutar, condenar e erradicar este tipo de comportamentos a que aqui fazia referência? Naturalmente, todos aqueles que estão acusados e relativamente aos quais há prova bastante na acusação, devem renunciar aos cargos. Não é suspender, é renunciar aos cargos políticos, a eventuais cargos públicos e aos cargos partidários. Veja, no que diz respeito aos cargos partidários, o nosso regimento admite a apresentação de moções de censura, mas essas moções de censura têm que ser apresentadas por elementos da Comissão da Assembleia para a destituição. Portanto, o que diz o artigo 68 do regimento é que os órgãos de tipo Assembleia podem votar moções de confiança e de censura à Comissão Política Nacional, à Comissão Política do mesmo escalão. O que significa que isso pode ser desencadeado pelos militantes das Assembleias relativamente, desde logo e com prioridade, no que diz respeito à Conselhia. É absolutamente insustentável que personalidades que estão acusadas venham a ter um papel determinante nas opções, nas escolhas das listas nas próximas eleições que estão aí à porta. Teresa Locoy, mas há uma dificuldade de autorregulação para evitar este tipo de comportamentos? Bom, veja, quando nós falamos de cargos políticos eletivos, os titulares são eleitos por cidadãos eleitores e, portanto, só os tribunais é que poderão retirar esses cargos. No que diz respeito aos cargos no partido, há mecanismos, como eu acabei de dizer, uma moção de censura pode destituir e obrigar a novas eleições e, portanto, a renovação dos quadros dirigentes na Conselhia e também na Distrital. E tem a expectativa ou sinais de que isso esteja para acontecer? Bom, não tenho sinais, mas teria essa ambição. Está a fazer o desafio. Estou a fazer esse desafio, a bem do partido. PSD, não só a bem do partido, a bem de Lisboa e a bem do país também, naturalmente que sim. Veja, se isto se passasse em qualquer outra, em muitos dos países, não digo que em todos, mas se passasse em muitos dos países que são, dos Estados, que são nossos parceiros na União Europeia, uma circunstância destas inviabilizava a manutenção em cargos partidários. E, portanto, nós temos que pensar qual o PSD e os cidadãos em geral têm que pensar que país é que querem para si e que país é que querem para os seus filhos e os seus netos. E é meu entendimento que temos que erradicar da política comportamentos desta natureza e que se prolongam no tempo. As eleições foram em 2017. A acusação apresenta-nos matéria desde 2014. O que significa que já lá vão 10 anos de práticas
que têm que ser erradicadas da política portuguesa. Diga-me só uma coisa, se caso eles não renunciem aos seus mandatos, acha que isso é um problema para a candidatura de Carlos Moedas? Bom, Isto contamina a candidatura? Eu julgo que a candidatura, concretamente a candidatura de Carlos Moedas, não contamina, no sentido em que Carlos Moedas tem um perfil e granjeia a confiança e a credibilidade junto dos cidadãos eleitores. Mas se me perguntar se afetará ou não os resultados das eleições para o PSD, não só em Lisboa como em todo o país, eu acho que sim, porque esta mácula está hoje na consciência dos eleitores, onde quer que se encontrem. A direção do partido, a direção do PSD, tem atuado da forma mais adequada face à gravidade deste caso? Eu julgo a direção do PSD pediu de imediato a suspensão do mandato dos deputados, não é? Um deles veio dizer que tem compromissos até ao final do mês, o que também demonstra um certo sentido de impunidade, na medida em que aquilo de que é acusado e as escutas que conhecemos do seu envolvimento em todos estes comportamentos desviantes estão ali comprovados. E, portanto, há aqui um sentimento de impunidade e julgo que aquele sentimento que em política muitas vezes as pessoas têm, que é, bom, isto com o tempo passa, as pessoas vão esquecer. Mas não esquecem, e este exemplo tem que ser dado. No que diz respeito à direção nacional, estes momentos são sempre momentos muito difíceis para a direção nacional. Não estamos a falar de cargos no plano da Direção Nacional. A Direção Nacional não tem mecanismos para destituir cargos dirigentes de distritais e de concelhias. E, portanto, aquilo que pode fazer é a pressão que, tanto quanto percebi, está a fazer, não publicamente, mas junto dos acusados. Há um argumento que estas duas pessoas têm utilizado, sobretudo Luís Newton, que é o facto de já ter sido eleito para os lugares, quer no partido, quer na Junta de Freguesia, onde se mantém como presidente, já depois de conhecidos os factos, ou deste processo estar aberto. Isso, do seu ponto de vista, é válido? Não é válido. Naturalmente não é válido. Ninguém, a não ser aqueles que estão apaniguados com os que foram eleitos, aceita este tipo de comportamentos. Nós conhecemos o perfil da grande maioria dos eleitores, seja em Lisboa, seja no resto do país. O que não houve, seguramente, foi à data das... Em primeiro lugar, nós estamos a falar de eleições em listas para o Parlamento. Foi eleito deputado numa lista em que, não sei exatamente em que lugar vinha, mas vinha um lugar cá para baixo e, como nós sabemos... Mas não é em relação ao cargo de deputado, é em relação ao lugar que ocupa como Presidente da Junta de Freguesia. Muito bem, em relação a esse, sim, pronto, estava a diferenciar. Em relação ao cargo de deputado, as pessoas muito provavelmente nem se aperceberam que Luís Newton era candidato. No que diz respeito à Junta de Freguesia da Estrela, provavelmente as pessoas não tiveram consciência do alcance e da extensão das práticas levadas a cabo, que estão hoje refletidas na acusação, mas até aí não passavam de algumas notícias pontuais na comunicação social. E, portanto, acho que esse argumento... Bom, até porque, veja, a consciência individual de uma pessoa que é acusada e que é colocado, é divulgado através da acusação um conjunto das suas próprias práticas, a consciência devia impor uma demissão imediata para proteger a Junta da Estrela, para proteger a Conselhia de Lisboa e para proteger o país. Enquanto deputado, aí suspendeu, devia ter renunciado.
Mas a Teresa Leal Coelho, que é também jurista, não acha que enfim, assumir com essa gravidade enfim, todas as consequências desta acusação antes de um julgamento, estar já a assumir a culpa? Bom, a presunção da inocência não está em causa, mas isso é para o processo judicial. Eu estou a fazer avaliação política, e estritamente política, estou a fazer avaliação ética. O partido, o PSD, não tem que interferir no processo judicial, não deve. À justiça, o que é da justiça, e veremos se a prova, veremos como é que o processo termina. Mas nós aqui temos que ter um juízo ético daqueles que são os que representam, a partir do PSD, o eleitorado, ou que representam, a partir do PSD, os militantes do partido. E o juízo ético pode ser feito sustentado como eu já referi há pouco, nas afirmações que foram feitas pelos próprios, através de e-mails, através de WhatsApps, através de SMS e de escuta. E, portanto, nós temos informação suficiente para saber que, eticamente, o comportamento é reprovável e não compatível, volto a repetir, com a confiança que devemos granjear aos cidadãos eleitores e a credibilidade que o partido tem que manter como um partido sério e rigoroso, com um papel determinante em Portugal. E por isso defende Teresa Leal Coelho que os acusados no âmbito deste processo deveriam renunciar aos cargos. Teresa Leal Coelho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter participado neste Direto ao Assunto. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.